Graça e paz, queridos irmãos, glória a Deus por mais este dia que o Senhor nos concedeu, para estarmos aqui em pé diante dele, declarando que Jesus Cristo é o Senhor e em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que eu e você seja salvo, amém? E ninguém pode falar isso se não for pelo Espírito de Deus, né? Glória a Deus por isso, amém? Vamos finalizar então hoje o livro de Miqueias, né? O sexto livro dos profetas menores, Miqueias, onde ele tem um tema de juízo e traz também uma salvação messiânica, né? Onde nós lemos lá no capítulo anterior, que falava de Belém, Efrata, né, uma das menores cidades, que dali viria o Salvador, né? Ele já traz uma profecia messiânica a respeito do Messias, que seria o Senhor Jesus, amém? E nós vamos fazer essa leitura, né, onde nós vamos começar hoje também o livro de Naum. Vamos, para o sétimo livro histórico, que é o livro de Naum, amém? Vamos fazer então a nossa leitura. Capítulo 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire e o juiz se apressa a recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como o espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a confusão, e ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão, sendo pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia, longe estará indo o estatuto. Naquele dia virão a ti, desde a Síria até as cidades fortes, e das fortalezas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão pó como serpentes, como os répteis da terra, tremendo sairão dos seus encerramentos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Glória a Deus, né, irmãos? Então fizemos aqui a finalização do livro de Miqueias, e vamos então começar a ler no livro de Naum,
né, outro profeta de Deus, né, onde o seu propósito era também anunciar a iminente destruição de Nínive, né? Aquela que outrora, quase 150 anos atrás, Jonas, né, não queria pregar, né, a palavra de Deus, levar a palavra do Senhor para que eles não tivessem a misericórdia do Senhor, né? Jonas pregou o arrependimento aos ninivitas e eles acabaram se arrependendo, né, a partir do momento que Jonas aceitou, né, a ordenança do Senhor de ir pregar em Nínive, né? Ele tinha ido para Tarsis, né? Pegou um navio e a partir disso, né, ele foi tragado por um peixe, né? Deus permitiu que um peixe o engolisse quando ele foi jogado do navio, após estar lá assolado pelos ventos, pela tempestade, e tiraram a sorte, caiu sobre Jonas, né? E com isso, né, ele foi jogado do navio ao mar e um grande peixe o engoliu e ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, onde ele ficou refletindo, né, teve tempo para refletir, teve tempo para pensar que é melhor nós obedecermos a Deus do que sacrificar, né, e ele assentou no seu coração, orou a Deus, clamou ao Senhor e o Senhor novamente fez com que o peixe, né, jogasse ele numa praia, amém? E a partir dali ele foi até Nínive e declarou a palavra do Senhor, e nós vimos já na leitura de Jonas, né, que o povo se arrependeu, né, se cobriram de panos de saco, né, o rei, todos foram convocados, os animais, a ficarem em jejum, para que a graça e a misericórdia de Deus houvesse sobre as suas vidas. E foi o que aconteceu, né, irmãos? Deus perdoou aquela nação, Deus encolheu as suas mãos, né, de se vingar e de fazer o seu juízo. Mas nos decorrer dos anos, dos tempos, né, essa nação continuou sendo maligna, né? Então, Naum foi uma pessoa levantada por Deus para declarar a destruição iminente de Nínive, né, em 630 a 620 a.C., né? O propósito era anunciar o juízo de Deus sobre a Síria e confortar os judeus, né, com esta verdade, amém, irmãos, né? Naum era contemporâneo, né, de Sofonias, de Jeremias, né, também, né, onde nós vemos aí que Deus, ele governa até aqueles que não o reconhecem, amém? A mão de Deus está sobre todos, a soberania dele, né, não escapa de ninguém, né? A Síria era uma nação mais poderosa da época na terra, né? E orgulhava-se da sua autossuficiência, né? Quantos não se orgulham, né? Da sua autossuficiência, que têm, que podem, porque tem um grande conhecimento, tem aí uma condição financeira melhor que outros, né? Tem pessoas que se acham melhores, né? E deixam de se fiar no Todo-Poderoso para se fiar em si mesmas, né? No seu poderio, na sua glória, nos seus conhecimentos, né? Aqueles que ela tem aí conhecimento e querem se fiar em pessoas, na condição social, material, né? E a Síria era uma delas que se orgulhava da sua autossuficiência, do seu poderio militar. Eles saqueavam, oprimiam e matavam suas vítimas com requintes cruéis, né? Já falamos anteriormente, né, que eles até mesmo esfolavam as vítimas, né? Os seus inimigos eram esfolados, né? Por isso Jeremias não queria, né, de jeito nenhum, que eles obtivessem, né, a salvação de Deus, e sim que eles fossem julgados, né? Deus era tão misericordioso, né? E Jeremias sabia disso, que Deus poderia se arrepender do mal que intentava fazer, e ele não queria que esse povo fosse, né, abençoado por Deus, amém? Então, por isso, era conhecida como uma nação má e sanguinária, né? Seriam julgados pela sua arrogância, idolatria, assassinatos, né, mentiras, traições e injustiças sociais, irmãos, né? Amém? Então, ao lermos Naum, nós vamos ver aí, nós vamos perceber a ira de Deus ao vingar o pecado e trazer a justiça, né? Por isso,
irmãos, decida sempre, né, viver sob a direção de Deus, de acordo com suas regras, mandamentos e diretrizes para a sua vida, né? De Deus não se escarnece jamais, de Deus não se zomba, Ele é amor, mas sempre nós falamos que Ele é justiça também. Passa o tempo que passar, a justiça de Deus, ela vai vir no momento oportuno, né? Então, ninguém escapa das mãos do Todo-Poderoso diante das suas obras, diante das suas ações, diante daquilo que pratica, né? Que Deus está vendo, Deus está olhando, Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras, né? Então nós vamos fazer a leitura deste livro de Naum, que fala sobre, né, lendo o capítulo 1 e 2 hoje, né? E amanhã nós já vamos finalizar ele para entrarmos em Abacuque, né? Vamos entrar aqui no livro de Abacuque, é o próximo livro, e agora os livros são bem corridos até chegarmos a Zacarias, que contém 14 capítulos, né? Amém? Nós vamos fazer então o capítulo 1, que diz: a justiça e a misericórdia de Deus, a destruição dos seus inimigos e o livramento do seu povo. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Ele repreende o mar e faz secar e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem parará diante do seu furor e quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E como a inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição, ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Capítulo 2, o cerco e tomada de Nínive. O destruidor está já diante de ti, guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó como a excelência de Israel, porque os que os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos, escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Este se lembrará das suas riquezas, eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apresentar-se-ão no muro quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá, e Uzabe está descoberta, será levada cativa, e as suas servas
a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seu peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o provimento. Abastança há de todo gênero, de móveis apetecíveis. Vazia, esgotada e devastada ficará, e derrete-se o coração e treme os joelhos, em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles empalidecem. Onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leãozinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores, né? Glória a Deus, né, irmãos? Finalizamos então a leitura aqui do capítulo 1 e 2 de Naum, que nós começamos hoje, né, mostrando aqui a ira do Senhor sobre a Nínive, né, má e sanguinária, né, que Deus anteriormente tinha, né, tido misericórdia, mas após mais de 100 anos, né, o juízo veio contra esta cidade, designada como má e sanguinária, né, pelas suas práticas, amém? Nós vamos então, né, orar e agradecer ao Senhor e darmos graças a Ele por mais esta bênção e vitória no dia de hoje, né? A alegria do Senhor é a nossa força, nós estamos alegres, porque o nosso nome, o meu nome, você que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, se não fez isso, faça ainda, né? Declare, né, a sua vida diante dele, né? Que você pertence a ele, que ele te perdoe os teus pecados, que ele escreva o seu nome no livro da vida, porque esta é a maior alegria que o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus tem, é saber, o próprio Senhor Jesus disse isso, né? Que a nossa maior alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? Então, irmãos, que nós possamos a cada dia agradecer a Deus por tudo, né? Porque Deus é maravilhoso, Deus é bom, e Ele é longânimo, benigno, mas, como já foi lido aqui, Ele não terá o culpado por inocente, né? Então, que nós possamos fazer a nossa parte, porque Deus faz a dele. Ele é com quem é com ele, e ele caminha com quem caminha com ele, né? Uma mão de duas vias, né? Então, você busca o reino de Deus e a sua justiça, e o Senhor acrescenta todas as outras coisas, amém? Pai querido, Deus amado, Deus que é maravilhoso, que é tremendo, que é grande, que é poderoso, Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus de Israel, Deus que é Senhor dos exércitos, né? Deus que não perde batalha, peleja, é o Senhor Jeová de Sabaote. É em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, que nós nos colocamos diante do Senhor, crendo, acreditando sempre na tua bênção e na tua vitória, Pai. Que o Senhor esteja no controle das nossas vidas todos os dias, todos os instantes, né? Que o Senhor já determinou no seu livro da vida que nós estaremos aqui em pé diante do Senhor. Todos os nossos dias já foram determinados pelo Senhor, não é o diabo que determina, não é pessoas inimigas que determina, mas é o Senhor que já determinou, meu Pai, e diante disto nós ficaremos aqui firmes em pé, em o nome do Senhor Jesus Cristo, crendo sempre na bênção e na vitória, caminhando de glória em glória e de vitória em vitória, crendo nas tuas promessas, né? Crendo no cumprimento da tua vontade sobre as nossas vidas e que operando o Senhor, ninguém impedirá, meu Pai. Em nome de Jesus, confirma o trabalho das nossas mãos, abençoa da vitória, que toda barreira, impedimento, todo mal caia por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo neste nome que foi glorificado, foi exaltado acima de todo principado, potestade, domínio, poder e nome, onde nós cremos que tudo aquilo que nós pedirmos ao Senhor em nome dele, o Senhor fará.
Amém? Glória a Deus, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus, fique debaixo da graça, fique debaixo das potentes mãos do Senhor, para que no devido tempo Ele vos exalte, né? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ele aguarda sempre no Senhor, né? E vamos sempre, né, dando graças a Deus por tudo, amém? Até amanhã, se o Senhor permitir. Fique com Deus.